Tá certo. Vamos ficar de pé, irmãos. Fazer uma oração de gratidão ao Senhor por estarmos aqui essa manhã. Ontem nós tivemos à noite uma festa linda ao Senhor. E acredito que por causa disso mesmo, na escola ministerial, hoje pela manhã, apareceu alguns, né? O restante deve ter acordado, tipo como eu, assim, meio às 11. Mas glória a Deus que nós estamos aqui para louvarmos ao Senhor. Então, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui nesta manhã. Louvamos ao Senhor por nos dar a graça, a honra de podermos compartilhar a palavra e vivenciar esse momento maravilhoso do Teu grande amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos abrir as Escrituras, a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2. Os versos são os 3 e 4. Era a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo é o 2. Eu vou estar compartilhando com vocês na Almeida Fiel e Corrigida ao texto original. Diz assim, verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Vou repetir. Porque isto é bom e agradável de Deus nosso Salvador, e quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Podem tomar assento. Nesta manhã, mais uma vez eu quero compartilhar sobre o tema Maravilhosa Graça. Poderia colocar aqui Maravilhosa Graça, parte 2, porque este tema eu já compartilhei aqui há um tempo atrás, ainda neste ano, pois durante este ano nós temos tratado da graça do Senhor como base para as mensagens, nossos treinamentos. É o tema graça, é o tema do ano. E aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, é o nosso texto base para o nosso crescimento espiritual e tratamento de Deus conosco. Vamos todos juntos citar? Vamos lá? Eita, vou ajudar. 1, 2, 3 e... Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Amém. Então, a maravilhosa graça, poderíamos dizer assim, o retorno, parte 2, né? Recobrando o que nós temos tido de conhecimento, que é a graça de Deus, seu conceito, como compartilhei aqui no domingo passado, tem a expressão grega, né?
charis ou charis, conforme queiram expressar, que é um favor incomparável. E esta palavra, ela é apenas atribuída à graça de Cristo. Em nenhuma outra religião, e aí, ainda bem que nós não somos religiosos, nós somos os filhos de Deus, né? Porque a religião, ela é humana e por isso mesmo doentia. Nós vimos ou ouviremos falar da graça. A graça, ela é exclusiva de Deus. Não há em nenhum outro credo, igreja, relação do divino, entre aspas, com o ser humano, em nenhuma instância e em nenhuma outra possibilidade. Ela só é pregada e só é conhecida, só é compartilhada e efetivamente existente na vida de relacionamento com Cristo. E se fosse tratar de religiosidade ou religionismo, agarra, né, a palavra, ou religião seria dizer assim, só no cristianismo. Mas eu não gosto deste termo. Então, como não estou pregando uma mensagem teológica, mas uma mensagem prática da igreja, não quero entrar nos teologismos. Então, só no cristianismo, nós não somos adeptos do cristianismo, nós somos de Cristo, é diferente. Só no cristianismo que se trata da graça. E por ser então de Cristo plenamente do Senhor, é só aqui, na vida da igreja, é que se encontra a expressão charis, ou charis, conforme aportuguesando a coisa. Essa palavra não pode ser aplicada à relação de nenhum outro Deus com o ser humano, só de Cristo. Isso é fantástico, porque só Deus tem graça. E aí, me perdoe o trocadilho, brinca aí com o seu irmão assim, só em Cristo tem graça, né? Fora dele é tudo sem graça. Aí, né? Olha que bênção isso. Só em Cristo tem graça. Então, a graça é a essência de todos os atos que Cristo realiza e constitui o relacionamento de Deus, a base de seu relacionamento com a sua criação. E essa graça maravilhosa é só para a igreja dele e a humanidade com que ele amou. Em nenhum outro lugar nós vamos ouvir essa pregação, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Todas as outras religiões têm uma relação de poder incomensurável do divino sobre o ser. É uma imposição. Ou você serve ou você morre. Aqui não é isso. Deus te ama e você vive para sempre. É totalmente inverso. Portanto, a maravilhosa graça, ela é plena. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 10. Falando acerca da graça plena, nós precisamos entender essa graça completa. Diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres cumprido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos ler.
Essa palavra com a amplitude que ela tem, né? A expressão graça aqui novamente é o termo grego charis, que vai completo. Entenda que graça nesse sentido, o favor de Deus, a proteção dele, os presentes que ele dá, ou seja, o que nós chamamos de bênção. Também, quando fala assim, o Deus de toda graça, aquele que recebe a correspondência da graça. A correspondência da graça está dentro da própria graça, que é a gratidão. E dentro dessa expressão também, o Deus de toda graça, o Deus que dá nome, nomeia. Porque quando, você sabe disso, que é uma expressão antiga, pouco utilizada hoje, mas quando quer saber o nome de uma pessoa, qual a sua graça? O nome representa o seu ser. Também o Deus que dá nome. E a palavra fala que nós recebemos um novo nome, uma nova identidade, uma nova vida. E só o Deus de toda graça pode dar, e garante aqui ainda, que mesmo em nossa fragilidade, diz o apóstolo Pedro, o Senhor vai ainda e continuará tratando-nos para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O termo fundamentar, ele é apocalíptico, é da consumação. Ou seja, irá nos fundar como dele para sempre. Tudo isso é da graça plena. Ela é ampla. Ela abarca todos os seres humanos, até aqueles que decidem não querer a Deus. E Ezequiel, agora vamos para o Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Olha que afirmação de nosso Deus poderosa. Diz assim as Escrituras: juro pela minha vida. Ezequiel 33, verso 11. É uma palavra tão forte, mas eu vou até olhar aqui também eu estou lendo na NVI. Eu quero abrir também aqui a Ezequiel corrigida, que é a mais utilizada. Ezequiel capítulo 33. Verso 11. A tradução que eu estou lendo é: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Na tradução fiel ao texto original, corrigida, mais utilizada na igreja brasileira, o verso 11 diz: disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E viva. Essa é a parte A do verso. E viva. A graça, portanto, tem o intento de trazer a vida de Deus para a vida dos homens. Então ela tem um efeito grandioso. No verso 11 ainda de Ezequiel 33, tem aquele convite, ou alerta. Convertei-vos, pois, por que razão morrereis? E aí Deus fala para o seu povo, ó casa de Israel. Uma conversão nos leva ao efeito grandioso. E aí eu quero compartilhar com você o texto da mensagem da semana passada, a necessidade da graça. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 11 a 12. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 a 12, vocês vão lembrar que compartilharam a palavra na semana passada. É muita fé do pastor, Vocês vão lembrar. É a graça de Deus que nos tem dado misericórdia. Diz assim: oramos constantemente por vocês,
para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. E com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí, quem lembra, no domingo próximo passado, eu disse assim, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, que eu iria posteriormente explicar a diferença da graça divina e da graça de Cristo. Mas alguém pode perguntar, como assim diferença? A graça é plena, ela é completa, há diferença da graça de Deus e da graça de Cristo? Claro que não, Deus é um só, mas tem os efeitos da graça divina e os efeitos da graça em Cristo. Primeiro, o efeito da graça de nosso Deus, a teologia chama de graça comum. Nós precisamos entender isso, tá, gente? Tem muitas pessoas que não entendem Deus e questionam, porque não têm conhecimento da graça plena. A expressão graça comum é que ela é abrangente. Deus não faz acepção de pessoas. A sua bênção, o seu bem está distribuído por ser Ele Senhor de todos, a toda a raça humana, independentemente de quem são, independentemente do que fazem, independentemente de onde estão, até mesmo se o conhecem ou não o conhecem. Nos Salmos de número 145, verso 9, nós entendemos essa graça comum. É simplesmente uma expressão graça comum, não porque ela seja simplória, mas que ela é alargada, abrangente. Vamos ler Salmo 145, verso 9. Diz assim as Escrituras: o Senhor é bom para todos. Repita comigo: o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Vamos lá? A sua compaixão. Opa, eu vou falar, vocês repetem. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deu para entender agora a graça comum? Não importa qual religião professa, candomblista, umbandista, macumba, budismo, hinduísmo, catolicismo, cristianismo, seja o ismo que for, a compaixão de Deus alcança a todas as suas criaturas. Deus é tremendo em amor. Ele está protegendo a todo ser humano. Agora você pode perguntar, mas por que Deus faz isso? Um teólogo batista, Lois Berkhoff, diz o seguinte: que Deus derrama incontáveis bênçãos sobre todos os homens, e também indica claramente que elas são expressões de uma disposição favorável de Deus, que, contudo, fica muito ainda aquém da volição positiva exercida para lhes perdoar, suspender a sentença a eles imposta e assegurar-lhes a salvação. Explico. Deus derrama a sua maravilhosa graça incontavelmente, ou seja, sem limite a toda a raça humana. É a bênção dele para o homem, sua criatura. Contudo, a diferença dessa graça da bênção comum a todos os homens é muito aquém, ou seja, muito menor do que a graça especial, que é a graça
em Cristo Jesus. E aí depois nós vamos entrar lá nela. Então, a graça comum faz com que todas as pessoas da terra sejam alcançadas pelo amor de Deus. E aí você pode perguntar, mas como? Como Deus pode fazer algo assim, que uma pessoa tão má, um assassino, por exemplo, ainda seja alcançado pela proteção de Deus? Alguns entram em crise, mas como pode uma pessoa ímpia, tem tudo do bom e do melhor, vive nas melhores casas, é um corrupto, agente da corrupção, e mesmo assim, Deus tem protegido, Ele tem vivido dessa forma abundante. Alguns até entram na crise de odiar governos, governantes, né? Achar que precisam fazer justiça para que as coisas possam correr bem na terra. Meu irmão, você está batalhando contra Deus. Deus decidiu que a sua graça alcança a todas as suas criaturas. Até aquele que você considera o mais vil dos homens. Agora, por que isso? Simples pelo que nós lemos. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então todos têm oportunidade. As oportunidades virão na disposição divina, e Deus irá sustentar o homem para que ele tenha a oportunidade de tomar a melhor decisão, fazer a sua escolha, submeter então a sua governança e passar a ser filho. Esse é o efeito da graça comum, principalmente, sem dizer o efeito que a graça comum é exercida porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós precisamos amar. Precisamos amar aqueles que se dizem da direita, da esquerda, do meio, do alto, de baixo. Ainda bem que eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu sou do alto e penso nas coisas do alto. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Quem fica limitado às coisas assim, irmãos, perde o conceito da graça comum. Deus ama e é misericordioso e protege a todas as suas criaturas. Deus não tem prazer na morte de nenhum ser humano. Ao contrário, Ele quer que todos cheguem a conhecimento de si. Portanto, o efeito da graça comum é o que Paulo diz aqui em Tessalonicenses. Segundo a graça de nosso Deus, ou seja, a graça que alcança todos, e do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo é o efeito da graça especial. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. A graça especial se manifesta na pessoa de Cristo. Por isso que Jesus recebeu a qualidade de Cristo. O nome Jesus Cristo denota ungido de Deus que veio para salvar. O próprio nome Jesus, Deus é salvação, já é a manifestação de Deus, a graça. Lembra do nome, a graça? A graça manifesta nele, Deus é salvação. O nome Jesus, ou Yeshua, significa Deus é salvação. O Cristo, Jesus Cristo, o ungido, a graça manifesta na pessoa do ungido. Tito capítulo 2, verso 1, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça comum produz o efeito da proteção, produz o efeito da bênção a todas as criaturas e abre-lhes a oportunidade de receber o efeito da graça especial, ou o efeito especial da graça.
ela agora está manifestada, ou seja, está disponível. O seu efeito especial está disponível a todas as criaturas. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vamos abrir? Diz assim as Escrituras: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O efeito especial da graça obstrui a mensagem falsa de que nós somos salvos ou seremos aprovados por Deus por nosso esforço, pela nossa ação bondosa, pelas nossas atitudes de boas obras ou atos grandiosos de bem-querer para com o outro. O ato do bem-querer, o ato do estender a mão, o ato do socorro, a ajuda, ela é exercida pelo Filho de Deus não para que ele possa alcançar o favor de Deus, mas para que ele possa reproduzir em gratidão e retribuição a Deus o efeito da graça especial. Eu não sou adepto da boa obra para ser salvo. Eu faço as boas obras, sim, porque eu sou salvo. É diferente. Não sei se vocês entenderam a diferença. Não tem como fazer obras ou estender a mão, exercer os atos de socorro para que eu venha alcançar benéficos de Deus. Não, eu já faço isso porque eu já sou beneficiado pela graça de Deus. Então a graça da salvação me leva a ter o dom ou a atitude, a atividade de socorro e ajuda. Desde a ajuda especial do discipulado que o Senhor nos comandou a fazer para os que são salvos, e de portanto e fazer discípulos a todas as nações, como a exercer a misericórdia, estender a mão ao aflito, como a atitude do samaritano que viu o homem ferido e o ajudou. Não para receber a aprovação de Deus, mas porque eu já sou, você já é aprovada e aprovado, já é salva e já é salvo, por isso nós abençoamos. É diferente. Tem muitos que acham que alcançarão a salvação ou a benéfice de Deus porque estão se esforçando para serem santos, estão se esforçando para socorrer, para fazer as boas obras. Isso não leva ninguém à salvação. A salvação não vem de obras para que ninguém se ache, como diz aí os jovens, né? Não adianta você se achar o abençoador, aquele que exerce socorro, porque tudo isso feito não pelo efeito especial da salvação, mas realizado pelo intento de querer ser salvo, é inútil. Para finalizar a palavra desta manhã, nós precisamos fazer uma escolha. Nós queremos a maravilhosa graça, pelo fato de que a bênção de Deus está disponível, ou nós queremos nos moldar a graça especial para fazer com Ele a obra de Deus? E é lógico que nós precisamos optar pela segunda opção. Nós estamos aqui para exercer nosso chamado, nosso ministério. E a palavra ministério quer dizer serviço. O nosso serviço quer dizer compartilhar a graça. Compartilhar a graça porque nós fomos alcançados pela graça especial. Porque Cristo está em nós. Porque nós somos a família de Deus. João capítulo 1, versículo 12, abra sua Bíblia por gentileza, para sedimentarmos o que estamos compartilhando. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, veja bem, meu amado e minha amada, quando decidimos, quando exercemos o nosso poder de escolha conferido em Deus no efeito da graça especial, ou o efeito especial da graça, nós decidimos ser do Senhor e optamos então pela salvação. Abrimos espaço para que Cristo viva em nós, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nos tornamos os filhos de Deus, porque cremos em seu nome. A vontade do Senhor então, ou seja, o seu poder é exercido em nós. Nós não nascemos por vontade humana, nos tornamos filhos de Deus por decisão dele, os quais não nasceram da vontade humana, mas da vontade de Deus. E esta é a vida do Filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 12, verso 2, as Escrituras dizem que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É o que Deus tem para você, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.